Os outros que não têm importância nenhuma, tipo bolos, eles servem para provar a tese oposta. A pessoa olha e fala assim, olha aí, o Boulos fala o que quer, que coisa radical, ele está propondo pintar todos os macaquinhos da Amazônia de verde, ninguém fala nada, não há repressão, etc. e tal. Lógico, ele é a cobertura da operação, são os democratas amestrados, né, a esquerda amestrada, que aparece lá para fazer o seu papelzinho no show. E se a gente acompanhou bem, a candidatura do Haddad serve ao mesmo propósito. Não é uma candidatura de luta, não é uma candidatura que levanta uma bandeira e fala vamos à luta contra... É uma candidatura que participa desse circo democrático, entre aspas, que é profundamente antidemocrático e ponto. Né? É simplesmente isso. Então nós temos uma eleição que é controlada e é feita sob uma ditadura, de fato, se não de direito, e é totalmente fraudada, totalmente fraudada. Aí nós chegamos nesse ponto aqui das coisas, onde as coisas se manifestam com toda essa clareza, e a opinião da esquerda é a seguinte, que a eleição é uma grande luta épica entre o fascismo e a democracia. Não. Dá para acreditar nisso daí. Dá para levar a sério. Quer dizer, até agora era a democracia. Aí aparece o Bolsonaro projetado aí que nem um homem-bala pelos institutos de pesquisa e de repente toda essa democracia maravilhosa se transforma na luta da democracia contra os autoritários, os fascistas. E toda a esquerda repetindo isso daí. Quer dizer, no Brasil, se você faz essa operação, né, como tem sido feita, nos países europeus, a classe média europeia ela tem até um certo direito de cair nesse golpe. França, por exemplo. A aparência de democracia na França é muito maior do que no Brasil. Embora seja, né, muito perto de não existente como democracia. Mas a aparência é muito maior. A mise-en-scène, para usar uma expressão francesa, é muito mais elaborada. Né? O teatro é muito mais elaborado. Aí aparece lá um fascista de tradição, de pedigree, né? Que é a Frente Nacional. O fundador da Frente Nacional era paraquedista francês, que é da extrema-direita francesa, foi torturador dos argelinos na Guerra da Argélia. É uma figura sinistra conhecida. O partido nunca escondeu a sua simpatia pelo fascismo italiano e o nazismo alemão. Nunca escondeu que era antissemita, que era racista e tudo mais. Então, a hora que você apresenta lá, dá até para você engolir essa história. É possível de engolir essa história. Mas no Brasil, não tem democracia. Já não tinha para começar. Aí deram um golpe. Tiraram o presidente eleito. Os democratas brasileiros estão todos aliados com o Bolsonaro até semana passada. Os atos contra Dilma Rousseff eram atos da Frente Única Fascista. Né? Reunia todo o PSDB, PMDB, papapá, e o Bolsonaro, que foi a Frente Única que derrubou a Dilma Rousseff. E agora, ninguém sabe por quê, né? A coisa mudou para a seguinte configuração. De um lado o Bolsonaro, do outro lado a Frente Antifascista, com todo mundo que estava junto com o Bolsonaro. O que aconteceu? O Alckmin e o Dória tiveram uma crise de consciência, na sua consciência profundamente fascista, e decidiram combater o fascismo? Claro que não. Só uma pessoa totalmente
confusa e que perdeu a cabeça pode acreditar nessa história. A Frente Única Antifascista. Né? Nem o PSOL lutou contra o golpe. Agora você vê, por exemplo, a propaganda do PSOL, para efeitos, logicamente, puramente eleitorais, vamos derrotar o fascismo. E o ato do dia 29, né, que foi apresentado assim como uma das maiores maravilhas que o Brasil já produziu em termos de política, o ato do Ele Não, era uma frente única entre o Marcelo Freixo, o Haddad e a Sherazade. Quer dizer, precisa ter muita convicção de que a pessoa que está falando com você é besta para apresentar uma história como essa, não é? Porque até o golpista ele se envergonha, né? Ele vai contar uma história e falar, nossa, mas pô, será que a pessoa é tão besta assim? Sherazade, Miguel Reale Júnior, as atrizes PSDBistas da Globo, de repente virou todo mundo antifascista. Aí uma parte da esquerda começou a ensaiar a seguinte ideia. Existe o coxinha fascista e o coxinha antifascista. Então criaram o coxinha antifascista, quer dizer, o coxinha anticoxinha. De onde que tiraram isso daí? Eu vi uma fotografia, achei essa fotografia extremamente representativa do que foi o ato do dia 29. Uma moça levantava um cartaz, aquele famoso cartaz de cartolina comprado na papelaria, escrito com pincel atômico, que é assim meio que... como é que se diz? É uma marca registrada do coxinha para se passar por popular. Porque o coxinha, ele podia ter ido lá tirado uma xerox, feito um cartaz elaborado, mas eles são orientados a fazer o cartaz com pincel atômico, que é para dar a impressão de que é povo, né? Então estava o famoso, e sendo que a esquerda muito raramente usa esse tipo de coisa. A esquerda leva material mais padronizado e tal, enfim. Aí o cartaz da moça falava assim, sou coxinha, mas não sou fascista. Será verdade isso daí? Será possível, né, que haja um tipo de coxinha que não é fascista? Não. Quem são os coxinhas? Os coxinhas são todos aqueles elementos de direita que derrubaram o governo eleito, que saíram nas manifestações para falar que tinha que matar, que não sei o que lá, que tiravam fotografia com a polícia militar, que atacavam o PT, não porque o PT tenha feito isso, aquilo de errado, mas porque o PT tem programas sociais. É aquele cara que fala, vai para Cuba. Esse pessoal é todo fascista. Não adianta querer enrolar. Querem deixar o mico do fascismo na mão do Bolsonaro, mas não é assim. Os outros também são igualmente fascistas. O plano econômico do Bolsonaro é o mesmo plano econômico dos outros. Todos eles querem entregar o país para o capital estrangeiro. Todos eles querem privatizar. O que eles têm que eles são tão antifascistas assim? Onde é que eles defenderam a democracia? Eles foram defender a democracia chamando o Bolsonaro de machista, que é um negócio que não é nada, no final das contas. É uma apropriação indébita, superficial, imprópria da luta pela libertação das mulheres por uns direitistas que não tem nada a ver com essa luta. Mas que, para disfarçar o seu espírito raivoso, eles falam que são a favor do gay, que são a favor da mulher, mas não são a favor de nada. São a favor do negro, eles são contra o racismo, coisa que é uma bobagem total.
né? E a esquerda, que reduziu, né, toda a sua plataforma democrática à expressão mais superficial de 3 questões, que é a mulher, o racismo, o movimento LGBT, não é só que eles só defendem essas 3 questões, eles defendem da maneira mais superficial, da maneira mais inócua possível, de uma maneira tal que até a presidência dos Estados Unidos pode defender junto com eles, que efetivamente defendia, que era o Obama. Enquanto ele, no tempo vago, entre um bombardeio e outro matando milhares de pessoas, o grande democrata mandava acender as luzes da Casa Branca para saudar o casamento gay. O que é o casamento gay? Hoje em dia, se fosse 50 anos atrás ele fizesse isso, você falaria, nossa, o que aconteceu com o governo norte-americano? Mas hoje não significa nada. Absolutamente nada. Então a esquerda, ela reduziu o seu programa político a questões democráticas absolutamente superficiais, que servem como uma isca para morder o anzol da política direitista, que é o que está acontecendo aqui.